Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like. Muito like, quem gosta do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 16 de fevereiro, e nós estamos aqui para o nosso vídeo pós-jogo. Sim, o nosso vídeo pós-jogo. O Botafogo enfrentou ontem o Flamengo pelo Campeonato Carioca, quartas de finais, e o Botafogo foi derrotado por 2-1 no estádio Newton Santos. Bom, o que temos para falar dessa atuação do Botafogo, desse confronto do Botafogo contra o grande rival, o Flamengo. Bom, quando você olha para o resultado, logicamente traz ali um sentimento de tristeza, né? Um sentimento de insatisfação. Ninguém fica feliz por ser derrotado, né? Mas é preciso aceitar a derrota. Uma coisa é você não gostar de ser derrotado. Eu sempre me portei dessa forma. Eu detestava perder uma partida, mas eu tinha que aceitar a questão, né? E procurar ali melhorar, tirar proveito, tirar ensinamentos. Às vezes eram detalhes técnicos, às vezes detalhes físicos, e às vezes também falta de qualidade ali para poder superar o adversário. Muitas vezes o time adversário era até superior ao time, pelo menos naquele momento, naquela escalação. Então era muito ruim perder, ficava realmente com a cabeça quente. Geralmente eu falava, e falo ainda, né? Que quando veio um sentimento de derrota, né, por parte do meu time, eu durmo com a cabeça num travesseiro de gelo. É assim que eu me sinto. Bom, então o Botafogo ontem enfrentou o Flamengo e nós já sabíamos que por conta do calendário, por conta dos compromissos do Botafogo nesse espaço de tempo, muitas mudanças poderiam acontecer, muitas mudanças seriam necessárias que acontecesse, né? Você sabe, o Botafogo, além de ter enfrentado o Flamengo, o Botafogo também está em vias de fazer a sua primeira partida pela pré-Libertadores. Pela pré-Libertadores. Esse jogo vai acontecer lá na Bolívia, na cidade de Potosí. É um jogo na altitude, numa altitude muito grande, e você vê o seguinte, é tão ruim chegar no local, jogar na altitude, naquela circunstância ali, naquele local, que não vai ônibus. Não vai ônibus. O meio mais adequado para você fazer o transporte do jogador é através de vans. Correto? Por quê? Porque um ônibus muito grande, ele causa ali um transtorno físico nos jogadores. Né? Os jogadores ficam ali enjoados, ficam com náuseas, ficam com falta de ar, por conta talvez até da lentidão, né? do caminho ali, da rota. Então o ideal seria chegar ali com vans. Esse método aí foi inclusive uma criação do Vanderlei Luxemburgo, né? Ele que idealizou essa questão aí, ele que observou esse detalhe, e esse detalhe aí que ele acabou utilizando trouxe para ele um sucesso, trouxe sucesso para ele ali. Bom, então uma parte do time do Botafogo já foi para a Bolívia, já foi para Potosí, ou uma cidade próxima a Potosí, que agora eu não me lembro o nome. Para quê?
para que pudesse fazer um período de treinamento mais longo para se adaptar a questões da altitude. Né? Ali temos variações de bola, né? Os efeitos que a bola toma, a própria dificuldade dos jogadores de respirar. Então já foi um grupo, e dentro desse grupo foram os goleiros, né? O goleiro Léo Link provavelmente ele será utilizado. Bom, então o Botafogo nesse caso ficou uma parte do time, a parte do time principal ficou para esse jogo contra o Flamengo. E aí nós fomos a campo com uma escalação razoável, diria que razoável, inclusive uma novidade que eu fiquei feliz, né, quando eu vi aquela mudança, e o Botafogo entrou em campo com um time forte, eu diria até que um time forte, porque o Botafogo entrou em campo com o Neto, entrou em campo com o Bastos, entrou com o Newton e o Barbosa, né? Vamos colocar com o 3-4-3, que seria o jogo do Botafogo, 3-4-3. E depois nós vamos conversar sobre esse sistema. Então entrou com o Bastos, o Newton e o Barbosa, Vitinho, Barreira, Danilo e o Alex Telles, o Montoro, o Matheus Martins e o Vidalba. Esse foi a trinca, né? O trio mais avançado, que foi o Vidalba pelo lado direito, o Matheus Martins centralizado no lugar do Arthur Cabral. Todos nós imaginávamos que viria o Arthur Cabral, e o Montoro pelo lado esquerdo. E o Botafogo começou com dificuldades, porque o time do Flamengo realmente é um time muito forte. Então nós tivemos muitas dificuldades para poder se acertar, e o Flamengo começou com total domínio do jogo. E o Botafogo ali tentando resistir. E até um certo momento, realmente o Botafogo resistiu ali o Flamengo. Tivemos uma surpresa também. O Danilo voltou a sentir aquele problema na virilha ali, né, na parte interna da coxa. Não sabemos se foi uma distensão, uma lesão ou apenas um desconforto, e ele precisou ser substituído. Eu tinha conversado com meu filho, como eu falei já em outros vídeos, né? Eu iria receber a visita dos meus dois filhos. O que eu chamo de Soboslai, o mais velho, é o botafoguense, e o mais novo é o Kvaratskhelia, eu chamo de Kvaratskhelia. E nós ficamos aqui vendo o jogo todos juntos. E aí, nessa substituição, eu pensei comigo e comentei com meus filhos. Pô, eu colocaria ali o Ítalo no lugar do Danilo, puxaria o Newton para o meio-campo, para ser o primeiro volante, e daria um pouquinho mais de liberdade ao Barreira, né? E aí seria essa a minha modificação. Para surpresa de todos, ele entrou com um menino do sub-20. Eu não sei nem se ele chegou a tem 18 anos, eu não sei nem se o jogador já tem 18 anos, se tiver no máximo 19 anos. Que foi o Arthur, o nome dele é Arthur... Ih, rapaz, agora eu esqueci o nome. É Arthur, vou botar lá que é Arthur. Não, o Botafogo acabou jogando com 3 jogadores com o nome de Arthur. Mas ele botou esse garoto, o Arthur. E eu falando, caramba, o cara fez ali um negócio muito temeroso, né? Podendo botar um jogador mais experiente, ele colocou o menino. E para minha surpresa, cara, o garoto jogou muito bem. Mas o Flamengo, com um time bem mais forte, chegou ao primeiro gol do Paquetá.
eu no primeiro momento eu não achei que foi falta, mas depois eu achei, eu confirmei que foi falta realmente, porque veja bem, mesmo que o jogador não tenha dominado a bola e ele realmente ele errou no domínio, a bola passou por ele, ele tenta se virar para poder pegar a bola mais à frente, porque a bola sobrou para o jogador que estava colocado mais na parte de trás, lá ele, e o Matheus Martins, ele já imediatamente tentou ir para o combate, mas o empurrão nítido tirou o Matheus Martins de combate. O juiz não deu nada, o VAR também não chamou para nada e o gol foi validado. Todo mundo viu, todo mundo comentou e todo mundo concorda que foi falta. Todo mundo, até o Júnior, que é um flamenguista ali, todo mundo conhece, é um flamenguista, é um torcedor comentarista, ele disse que foi falta, ele concorda que foi falta. Bom, mas aí o Flamengo faz 1-0. No segundo tempo, o Botafogo já volta bem melhor. O Vidalba, que já estava jogando bem, voltou mais agressivo. Vidalba voltou mais agressivo. O garoto, o Arthur, que é Arthur também, esqueci o sobrenome dele. O Arthur começou a aparecer mais, ele até chutou em gol, ele até chegou próximo da área adversária, ele fez toda essa cobertura do meio campo, jogou muito bem. Então o Botafogo começou a equilibrar a partida e até mesmo a dominar. Até que numa falta, o escanteio, o Alex Telles cruzou e o Barbosa empatou. Bom, o Barbosa empatou 1-1 e o Botafogo já começava a dominar o Flamengo. Uma coisa que eu reparei e que pouca gente comentou, eu não vi ninguém comentar sobre isso, a não ser depois que eu acompanhei a coletiva ali, não, a live do Anderson Mota, até porque eu só vi essa, ele estava dizendo que na realidade quem jogou como terceiro zagueiro foi o Vitinho, o que eu discordo, nessa questão aí eu discordo. Eu já desde o primeiro tempo, eu falava com meu filho, com os meus filhos, eu falava, cara, o Botafogo tá jogando no 4-2-3-1, no 4-2-3-1, é esse o jogo do Botafogo. O Botafogo estava jogando com Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles. O Nilton, o Danilo e o Barreira. E lá na frente o Vidalba pela direita, o Montoro pela esquerda e o Matheus Martins lá na frente. 4-3-2-1. Era esse o jogo do Botafogo. 4-3-2-1. Então eu vi o jogo desta forma. Botafogo jogou com Vitinho, Basto, Barbosa, Alex Telles, Nilton, Danilo, Barreira, Vidalba, Montoro e lá na frente o Matheus Martins. Foi assim que eu vi o jogo. E eu falava, cara, o Nilton tá jogando muito à frente dos zagueiros. Nós não estamos jogando com 3 zagueiros. O Vitinho fez o terceiro zagueiro. Não, o Vitinho fez a lateral, assim como o Alex Telles também fez a lateral. Em momento algum, esses jogadores jogaram como ala ou jogaram como zagueiro. Eles jogaram no nível posicional, vamos colocar assim, né? Na formação posicional de jogar com 4 defensores. E eu comentava, cara, o Nilton tá jogando mais à frente. E o Nilton jogou bem. O problema foram as substituições. Por quê? Porque em algum momento, cara, e eu pensei, cara, eu falei com meu filho, pô, ele vai substituir porque vai ter o jogo lá na Bolívia. Então, como ele não levou um time completo com reservas, em algum momento ele vai pegar os jogadores que estão ali naquela partida e vai levar para lá, para pelo menos formar um banco de reservas.
Então ele deve levar o Vitinho, com certeza, vai levar o Baixo, com certeza, o Alexander Barbosa, com certeza, Alex Telles, com certeza, o Danilo já não sei se vai levar, mas vai levar o Newton, vai levar o Barreira, vai levar o Montoro, e ele vai levar esses jogadores, vai levar o Vidalba, e vão se encontrar com os jogadores que estão lá. Agora, se esses jogadores aqui, eles vão jogar a partida lá, aí já é outra história, né? É outro departamento. Mas ele começou a fazer algumas substituições, cara. E algumas substituições, nós, infelizmente, chegamos a algumas conclusões. Algumas conclusões que eu já cheguei há muito tempo. Há muito tempo. Se você pegar vídeos que eu já fiz toda hora. Celso, toda hora você fala desses vídeos que você já fez. Ninguém vai ver seus vídeos. Cara, não importa, mas eu tenho que registrar isso. Se você pegar vídeos que eu já fiz, eu fiz uma lista de 16 ou 17 nomes, não sei se você vai lembrar disso. Tinha 17 nomes ali do elenco do Botafogo que precisavam ser descartados. Precisavam ser descartados. Nathan Fernandes, Matheus Martins, na época tinha o Jefinho, Arthur Riborne, Arthur Cabral, Cris Ramos. Eu na época eu botei até inclusive o Tuco Correia, sendo que eu falei, cara, o Tuco Correia, por conta das circunstâncias, eu daria um período a mais de experiência para ele. Tipo assim, eu faria uma análise melhor do Tuco Correia. Então, cara, aí fui fazendo, dando nome, né? Nós tínhamos ainda ali o Patrick de Paula, que estaria retornando, o Diego Hernandes, que estaria retornando, o Segovinha, que estaria retornando, e muitos jogadores ali, o próprio Gabriel Bahia, que estava emprestado, e eu fui fazendo ali a lista de jogadores. Cara, observa o seguinte, o Arthur Riborne não dá para contar com esse jogador. O Arthur Cabral também não dá para contar com esse jogador. Eu quero que você entenda o seguinte, eu já expliquei isso. Não é o fato de ser o cara do jogo. Não é o cara, não é ser o cara do jogo. É ajudar, cara. Quando, você bota às vezes um jogador para ajudar. Para ajudar, meu. Como eu falei, eu quando jogava brincando lá no futebol de praia, às vezes nós não tínhamos jogador que... futebol amador, né, cara? Você não tem compromisso. Uns vão viajar, outros vão trabalhar naquele dia, outros ficam doentes. E aí você, cara, pega aquele jogador, fulano, chega aqui, colabora aqui com a gente aqui. Entra ali naquela posição, dá o que você... o seu melhor... Tá, o que a gente pede para você é que você tenha um compromisso ali na hora de fazer uma marcação e tal. Cara, o Arthur e o Arthur Cabral, se você tiver, cara, esses jogos gravados, se você puder ver, o Arthur Cabral, ele não consegue fazer falta no defensor. Ele não consegue fazer uma falta no defensor adversário. Toda vez que a defesa adversária sai jogando, passa pelo Arthur Cabral e vai de frente. Vai de frente para o nosso meio campo. Ele não consegue fazer uma falta no zagueiro. O Arthur, pouca perna, não consegue fazer uma falta no zagueiro, cara. Então fica muito difícil, num jogo competitivo e no futebol moderno, você jogar quando o seu ataque não faz participação no sistema defensivo. Não faz participação no sistema defensivo. Porque quando você quebra a linha, você tira já 3 jogadores de linha. Você já tira Arthur Cabral, você já tira Arthur Riborne e você já tira o Montoro. O Montoro ainda é o que recompõe melhor, que tem um pouquinho mais de raça. Mas quando o zagueiro dá 3 passos para frente, já deixa para trás 3 jogadores. E aí, o que faz? Cria-se superioridade numérica no setor de meio campo. Eu já falei sobre isso. Sobre a superioridade numérica no setor de meio campo. E aí o Flamengo consegue jogar com 6, 7, 8 jogadores no setor de meio campo e o Botafogo joga com 3.
com 4 na pior das hipóteses. E o cara tem o dobro de jogadores porque o zagueiro atravessa a linha. Então os zagueiros do Flamengo jogam no campo do Botafogo e na frente dos nossos atacantes. Porque os nossos atacantes não conseguem sequer fazer uma falta. Então aí com essas modificações o Botafogo foi perdendo. Foi perdendo capacidade de fazer diferença. De continuar pressionando, de continuar atacando. O Vidalba, cara, deu muito trabalho. O Vidalba deu muito trabalho à defesa. Deu muito trabalho. Essa formação, como eu falei, mostra que o Anselmi pode jogar com a linha de 4 zagueiros ali na defesa. Pode jogar sim. Ok? Pode ali ter esse perfil. Embora o perfil de 3 zagueiros, pelo que o próprio Martin Anselmi falou na sua entrevista coletiva, cara, meu irmão, com os zagueiros qualificados ali na nossa zaga, o Bastos já jogou muito bem. Dá para ver nitidamente que a parte física do Bastos é que está deixando a desejar, porque ele sentiu muitas câimbras, mas já não foi tão fácil para os atacantes do Flamengo levarem vantagem sobre a defesa do Botafogo. Não foi tão fácil. O Bastos muito bem, Barbosa muito bem, o Vitinho muito bem defensivamente. E o Flamengo chega ao gol, mais uma vez, numa falha do nosso goleiro. Eu já estava, que eu fico brincando com meus filhos aqui, e eu já estava cutucando o meu filho flamenguista. Eu falei, pô, tu tá nervoso, hein? Botafogo começa a pressionar, tá arriscado o Botafogo virar esse jogo. E não do nada, cara, aparece lá o Neto, dando de bandeja uma bola lá pro Pulgar fazer o gol. A bola lançada na área, um desvio do jogador do Flamengo nas primeiras posições ali da área, e a bola sobra do outro lado para o Pulgar. Eu ia falar daquele lado que é o segundo, mas eu não vou falar, para que não tenha que depois fazer. Lá ele, é o segundo pau, lá ele. Então, aí o Pulgar cabeceia, uma cabeçada que ele cabeceia primeiro pro chão, e a bola quica. Cara, pô, o Neto tinha que dar de manchete a bola pra cima, pra frente, pro lado. O cara vai e rebate a bola de volta na cabeça do Pulgar. E o Pulgar, mais uma vez, dá uma cabeçada também fraca e ele empurra a bola pra dentro ainda. O Neto empurra, falhou 2 vezes no gol. O gol do Paquetá, cara, foi um totozinho que o cara deu e o goleiro foi e não pegou a bola. Lento, sem explosão nenhuma pra ir na bola. Então, cara, ó, pontos positivos. Martim Anselmo falou, o Botafogo começou a ter aquela pressão da defesa, não contribuindo, não recebendo contribuição do nosso setor de ataque, porque, cara, é lamentável. O Matheus Martins, ele é muito desprovido de inteligência para jogar futebol. Pode ter preparo físico, pode ter até uma certa habilidade, mas inteligência para jogar futebol não tem nenhuma. Tá? Mas esse garoto Arthur que jogou muito bem. O Barreira jogou muito bem ali naquela posição, principalmente quando começou a fazer uma parte um pouco mais ofensiva, uma triangulação pelo lado direito ali com o Vitinho e com o Vidalba, correto? Então o Nilton jogou muito bem, Bastos e Barbosa jogaram muito bem, o Alex Telles jogou bem, mas precisa um pouco mais do Alex Telles. Ele não tem aquela capacidade física para jogar como deveria ali, para quem vai jogar ali naquela posição.
O Danilo estava jogando bem, mas se lesionou, sentiu ali um desconforto. O Montoro também não jogou tão bem, mas ainda assim é muito esforçado. E a decepção ficou por conta de Matheus Martins e os outros que entraram. Natan, esse Natan também, meu, não dá. Não dá. Infelizmente não dá. Natan, Matheus Martins, Arthur Cabral, Arthur Pouca Perna, não dá. Não dá. Não dá para ser jogador do Botafogo. O próprio Neto, realmente, ficamos... cinco. Aí você bota que nós jogamos com um garoto de 19 anos ali, para substituir o Arthur. O Danilo, aliás, que não tinha tanta conjunto, né, com os jogadores. O próprio Barreira naquela função jogou bem, mas não é um jogador da função. E aí nós tivemos o Bilhalba. Então praticamente 6 jogadores nós tivemos fora do contexto. Então aí fica difícil. Ok? Então eu resolvi fazer esse vídeo, fazer o nosso pós-jogo. Passei muito do tempo, mas cara, é um conteúdo por dia e eu precisava falar tudo isso. Ok? Então é isso aí. Um grande abraço, saudações alvinegras.